Comecei pela psicanalista dele, com a pessoa que atendia ele antes de morrer. Depois fui para as advogadas dele, fui para a justiça, fui para o processo de execução penal dele e simplesmente eu descobri que ele é o maior engodo que já teve na história criminal do Brasil. Eu nunca entendi a fama do Pedrinho Matador, porque você falava, ele matou mais de 100. E aí eu comecei muito a desconfiar desse número 100 como jornalista. Mas aí, como ele nunca esteve no meu radar, eu nunca tinha feito nem matéria. Para mim, o Pedrinho Matador era esse assassino que matou 100. Aí eu começava, tipo, a ficar imaginando, gente, mas 100 é muita gente. 100, assim, se a pessoa matou 100, tem que ter 100 atestados de óbitos. Se ela matou 100, ela tem que ter 100 inquéritos. Se ela matou 100, tipo, eu quero saber, cara, 100 é quase 1 a cada 3 dias. E aí, só que ficava com aquilo assim, eu via as pessoas dizendo, ai, matou, e matou dentro ainda, de cara, não, a maioria ele matou dentro do presídio. Então, olha, beleza. Se tu matou dentro do presídio, aí sim que tem que ter registro. Claro. Porque, tipo, se tu matou dentro da cadeia, isso aí não tem como isso ficar invisível. Ser subregistro. Ficava só com isso, né? Mas aí nunca, pra mim, isso ou é uma pesquisa para um livro, ou... Aí, beleza. Como a vida do Pedrinho se cruza com a do Francisco, e o Pedrinho acabou de morrer, eu falei, cara, dá pra... Se você acabou de morrer e tinha uma investigação pra saber quem matou, e ninguém sabia nem quem eram os suspeitos, aí o que eu fiz? Eu fiz isso mais ou menos no primeiro semestre. Eu fiz uma pesquisa bem grande sobre o Pedrinho Matador. Comecei pela psicanalista dele, com a pessoa que atendia ele antes de morrer. Depois fui para as advogadas dele, fui para a justiça, fui para o processo de execução penal dele. E simplesmente eu descobri que ele é o maior engodo que já teve na história criminal do Brasil. Tipo assim, ele matou... Tudo bem que é muito, tá? Ele matou 12. De 12 mais pra 12 100. para 100, para mais de 100. Pô. Desculpa. E dentro do... Quem que inventou essa história? Ele mesmo ou... Cara, aí, tipo, é sensacional. E aí eu comecei... A primeira advogada dele, que é super... Viviane, tipo, um beijo, obrigado pela ajuda, tá? Ela juntou a capivara dele. Tipo, aí a capivara tu vê, tipo... Qual é a ficha corrida desse cara? E aí, ele tem, tipo, 40 processos, mas a maioria é roubo, furto, tentativa de homicídio e lesão corporal. Tá. A maioria é isso. E aí, o que a psicanalista dele, a Isa Toledo, ela fala, olha, que ela fazia análise com o cara, né? E aí ele começou... É outro que ela deu um atestado de mitômano. O cara mente. Só que aí ela queria saber qual a razão disso. O que é a vida do Pedrinho Matador? O Pedrinho Matador, ele entra no sistema com 18 anos. Ele é preso com 18 anos. Sai... Ele volta, vai, volta. Ele passou 34 anos preso no total. Só que aí, ele... começou a inventar a história. Ele tem 2 histórias inventadas por ele, que todo mundo começou a acreditar, e não só acreditar, como em perpetuar essa história. A primeira deles é que ele matou o pai, e aí ele conta que ele arrancou o coração do pai. Ele matou o pai porque o pai matou a mãe. Sim, e aí essa história é famosa, que arranca o coração. Arranca o coração, dá uma mordida e cospe. Mordida, E cospe porque ele não gostou do sabor, dá uma cuspida. Isso tá inclusive na biografia dele, que ele tem 2 biografias. Tá isso lá no livro dele. E aí, o pai dele não morreu. O pai dele morreu. O pai dele realmente matou a mãe. A Ilana escreveu sobre ele, né? Eu não vi a Ilana, não. Eu vi um livro escrito pela Isa. Não um livro sobre ele, mas ele tá no livro dela sobre... Né? Eu não li. Eu vi no da biografia escrito pela Isa Toledo, que é a psicanalista dele, que escreve, conta essas histórias de... Ali ela conta, mas ela conta de forma como se fosse uma fantasia dele. E aí, isso seria o primeiro. Aí eu na minha pesquisa, conversando com familiares dele, o pai realmente matou a mãe, mas o pai morreu no sistema, morreu preso
com mais de 50 anos. Morreu se eu não me engano, foi uma tuberculose que o pai morreu. Não tem consenso. Uns dizem que foi uma tuberculose, outros dizem que foi uma pneumonia, enfim. No sistema penal, naquela época, na década de 80, morria em embrulha para presente que ninguém... E aí, essa era a primeira mentira. Não matou o pai. Segunda mentira que ele contava, que todo mundo acreditava e a história era perpetuada, que ele matou um prefeito de uma cidade do interior em Minas Gerais, porque este prefeito demitiu o pai dele, que era vigilante de uma escola, e segundo ele conta, a administração do município carimbou na carteira de trabalho do pai um carimbo escrito ladrão, porque ele tinha sido acusado de roubo numa escola. Isso aí começa que isso não existe. Não existe carimbo de ladrão em carteira de trabalho. Se você for ladrão, isso está no máximo, no mínimo, num boletim de ocorrência, uma acusação de roubo, mas não está escrito ladrão em lugar nenhum. Essa palavra ladrão, ela só está na literatura, ela não está no Código Penal, ela não existe. Né? É roubo ou furto. E aí ele contou isso. Ou tatuou na testa do cara. Exatamente. É ladrão vacilão. Né? E aí, segundo o Pedrinho, contaram pra ele que com esse carimbo de ladrão na carteira de trabalho do pai, ele não ia arrumar emprego em lugar nenhum. E aí o que ele faz? Vai vingar a morte do pai, ele aborda o prefeito na praça central da cidade, dá 200 facadas e deixa o corpo lá e vai preso também por isso. Outra mentira. Ele fala que quando ele contou, quando ele fez isso, ele só não foi preso porque tipo ele era menor de idade, tinha 16, 17 anos, mas é mentira. Este prefeito desta cidade em que ele diz que vamos até citar o nome do prefeito, que tá até a foto do prefeito aqui, tem. Aqui. Ele fala que ele matou este prefeito. Arlete, é. É o nome da minha sogra. Mas é comum de 2 gêneros. Arlete era assim. Arlete, olha só. O prefeito morreu de causas naturais 70 e poucos anos. E ele espalhava essa história. Que ele que matou. Que matou. A maioria do pessoal... A única história que ele conta, que também todo mundo, esses boquirrotos espalharam, reproduziram, que fica em dúvida é que ele fala que ele matou um primo, porque um primo deu um soco na cara dele quando ele era adolescente, e aí ele foi se vingar desse primo. Eles trabalhavam numa fazenda que tinha um canavial, e aí tinha uma máquina de cortar cana, que era uma lâmina gigante. Ele liga a máquina, empurra esse primo, e aí liga essa lâmina, e essa lâmina fatia o corpo do primo. Não se sabe se é verdade? Não, aí eu procurei, e essa história desse primo? Olha, a gente realmente tinha esse canavial, tinha esse primo. Só sabemos partes da história. Tinha esse, mas... Não tem. Mas assim, cadê? Mas beleza, onde primo... tá o registro? Então, se o primo foi morto, vai estar em algum lugar. Exatamente. Não tem isso daí? Não tem. O que tem é morte por... Tem latrocínio, que ele era um ladrão, ele roubava e quando reagia ele matava. Tem mortes em rebelião. Ele conta uma história que onde começou esse mito? Tinha um cara dentro de uma cela, que eu não vou lembrar no presídio, mas aqui no livro tá. Logo que ele entrou no sistema penal, ali pelos anos... final da década de 80, início da década de 90, ele entrou numa penitenciária. E aí ele tinha um amigo de cela. E esse amigo de cela... era numa época que recebia a esposa no corredor e eles conversavam por entre a grade. E aí este amigo de cela teria dado uma chave de braço num mata-leão na mulher pela grade e enforcou a mulher ali na frente de todo mundo. O Pedrinho, pra se vingar desta mulher, matou o cara. Tipo, não, tu não pode matar a mulher. Que ainda tinha esse código, eu só mato homem, não mato mulher. E tu matou uma mulher, eu vou te matar. Queria matar o maníaco porque tu matava mulheres. Essa morte realmente aconteceu, mas o diretor da cadeia, que ainda é vivo, e um agente penitenciário que também é vivo, que eu conversei com ele, disseram, olha, ele realmente matou, ele realmente veio com essa desculpa, porque ele matou a mulher, o cara realmente tinha matado essa mulher,
Esse crime aconteceu, mas esse cara era líder, que tinha o líder da galeria, tinha o líder da cadeia, o líder da galeria e o líder da cela. E ele era líder da galeria. Entendi. Como ele matou este cara dentro da cela, os outros ficaram com medo do Pedrinho e elegeram ele como líder. Ou seja, por que ele matou? Para ter poder dentro da cadeia e não para vingar a morte da mulher que ele nem conhecia. E aí a psicanalista dele conta, olha, e aí o que essa psicanalista, ela deixa bem claro que ela fazia sessões de terapia com ele, mas aí depois eles ficaram amigos, e depois que eles ficaram amigos, ela rompeu esse laço profissional, porque não podia, por questões éticas, e ficou amiga dele. Quando ela ficou amiga dele, que os laços ficaram diferentes, aí ele começou a se abrir, ela diz que ele ficou regenerado, ele diz que ela acha que ele é uma vítima do sistema. E aí nessa toada acolhedora dela, ela diz assim, olha, se você observar a biografia do Pedrinho Matador, que realmente ele era de uma família miserável, o pai matou a mãe, não sei o quê, e aí ele vai pro sistema, então a vida dele é isso. O que ele se transforma? Com a minha vida é tão vazia, tão vazia, tão vazia, e agora que eu tô criando respeito aqui dentro da penitenciária porque eu matei o líder, e aí eu vou viver isso. Porque eu não tenho mais nada pra viver, eu vou viver isso. Tipo, a minha família é toda desestruturada, então eu vou viver isso. E aí ela conta, isso os caras até confirmam, que ele é um homem franzino, ele é um magrelo, tipo assim, fisicamente ele não tem potencial de ser esse matador zero. Só que aí ele crescia, tipo, nossa, quando chegava ele crescia. Pra essa psicanalista, ele contou que ele descobriu que jornalista caía muito facilmente nessas lorotas de cadeia. E ele diz, olha, jornalista adora uma história de crime. E ainda com números grandes ainda, né? Exatamente. Ele disse, olha, de morder o coração do pai Sim. O jornalista fala, é mesmo? Cara, é impressionante. Fico até com vergonha alheia. É impressionante quantas reportagens eu vi em veículos sérios. Tava essa manchete assim, grandona. Cravando que ele matou mais de 100, cravando essa história. Matou o pai. Recentemente que eu vi algumas matérias, vi uma matéria no G1, vi uma matéria na Folha, depois que ele morreu. Só uma coisa assim, o que a galera tá falando que eu tô só a capa da gaita aqui?